Ele vive, o nosso Redentor vive. E Ele reina, e para sempre Ele reinará. Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de celebração, hoje é dia de alegria. Quantos aqui são verdadeiramente felizes nesse momento tão especial? Queria agradecer aos irmãos que estiveram servindo durante esses dias. Nós tivemos uma participação linda da equipe para que tudo isso pudesse acontecer. Vamos aplaudir ao Senhor por cada voluntário dessa casa, cada um que colaborou para que tudo pudesse acontecer. Peço desculpas aos irmãos que tiveram um pouco de dificuldade para assistir toda a peça que nós fizemos. Um dia a gente vai estar em um espaço maior, em nome de Jesus, e vocês vão conseguir acompanhar de um modo melhor. Mas para aqueles que não conhecem, nós somos uma igreja que começou sem cadeira, mas com uma fome e sede por Deus. Então tudo aquilo que já conquistamos até hoje, somos muito gratos e cremos que o Senhor irá continuar fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos. Então obrigado pelo teu coração, pela tua vida, obrigado por cada voluntário. Eu peço aos irmãos que também, antes de ir embora, vocês possam estar tirando uma foto ali, naquele sepulcro. A tumba está vazia porque Ele vive, amém? A gente não vai encontrá-lo mais lá, porque Ele vive, o nosso Redentor vive. Eu tive a oportunidade de ir a Israel por 3 vezes, e eu pude ver a tumba vazia com os meus próprios olhos. Essa tumba não está distante não, está muito linda, está muito bem feita, e a gente sabe que o nosso Redentor, Ele venceu a morte, e por isso nós temos vida e esperança. Queria orar sobre a sua vida agora, que você fechasse os seus olhos nesse momento de celebração, de exaltação a Deus, colocasse a mão sobre o seu coração. Hoje nós vivemos o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Eu vejo que Deus vai ressuscitar sonhos nessa noite. O Senhor vai ressuscitar projetos nessa noite. Nós cremos que Ele é a ressurreição e a vida, e temos a esperança em dias melhores. Nós temos a expectativa naquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque nós reconhecemos a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o nosso Redentor, Ele vive, porque Jesus venceu a morte. A morte não foi capaz de silenciá-lo, a morte não foi capaz de detê-lo. Ó morte, onde estás? Jesus vive e para sempre reinará sobre céus e terra. Nós temos esperança em nossos dias. Nós cremos que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós seguimos a Cristo e a nossa expectativa está no nosso Redentor. Obrigado pelas famílias que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor espera de nós uma resposta, e nós estamos aqui como cartas vivas para responder ao Teu chamado. E todo aquele que nele crê, dê um forte aplauso ao Senhor, dê um glória a Deus no seu lugar. Vou chamar o irmão Josué para me ajudar. Eu sempre peço isso em todas as ministrações, não é nenhuma novidade. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Nós iremos ler Êxodo no capítulo 12, a partir do versículo 17. Hoje é o dia mais importante do calendário cristão, amém? A ressurreição inaugura uma nova era, a possibilidade de nós reinarmos com Cristo eternamente, com o entendimento de que o Espírito Santo habita em nós. Por isso que nós devemos nos alegrar, e a nossa igreja celebra a Páscoa de uma forma muito única, sobre os moldes antigos do Novo e do Antigo Testamento, crendo que a Bíblia ela é uma junção da lei mosaica e também da lei da afirmação em Cristo no Novo Testamento, porque Jesus não veio para revogar a lei, mas sim cumpri-la, amém? Então a gente vai voltar hoje nos tempos antigos, e você vai estar participando da ceia hebraica. Quantos aqui já participaram dessa ceia? Amém. Quantos aqui não participaram ainda da ceia hebraica? Tem um bom número de pessoas, glória a Deus. A gente vai estar participando hoje. Êxodo capítulo 12, versículo 17. A palavra de Deus nos diz: guardai, pois, a festa dos pães ázimos,
porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. É mandamento de Deus você estar aqui hoje nessa noite celebrando a Páscoa. Então é uma exigência não do pastor, é um pedido não da comunidade. O próprio Deus te chama para celebrar a Páscoa como estatuto perpétuo. Agora pula para o versículo 23. O Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vi o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aquele que tem o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tem o selo da promessa de Deus, o diabo não entra na nossa casa. Eu costumo dizer que a nossa casa, ela deve ser consagrada a Deus. A nossa casa, ela deve ser um pedacinho do céu. O versículo 26, a palavra de Deus vai nos dizer: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então o povo de Israel esteve em escravidão por mais de 400 anos no Egito. Estavam presos nas mãos de Faraó. A simbolização da escravidão representa o nosso pecado, e Faraó, Satanás. Mas Deus sempre teve um plano. Repita comigo: Deus tem um plano. Deus sempre teve um plano, Ele sempre teve uma solução. E a palavra de Deus vai nos dizer que na 10ª praga, que é enviada para o Egito, o Senhor vai ordenar que o povo judeu pegassem um cordeiro puro, imaculado, e o sacrificasse, e pegasse esse sangue e passasse sobre os umbrais das portas. Então viria um anjo da morte, e a casa que tivesse a marca do cordeiro não seria atingida. É um símbolo que representa cuidado e proteção divina. Quando nós consagramos a nossa casa a Deus, nós estamos protegendo a nossa casa. Nós estamos declarando ao mundo espiritual que a nossa casa possui um dono. Quem é o dono das vossas casas? O nosso Deus Todo-Poderoso. Então o anjo da morte, ao tentar nos destruir, ele passa longe. E é isso que vai significar a Páscoa. Pastor, o que significa a Páscoa? A Páscoa em hebraico significa Pesach. No inglês, Passover. De maneira literal, passar por cima. Quando o anjo da morte tentar vir sobre a nossa casa, ele não tem o direito de entrar, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então na minha casa entra os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Quantos aqui amam ao Senhor? Então sobre a tua casa passeia os anjos do Senhor. Nosso território é um território abençoado. Quando a enfermidade tentar bater a porta, a gente vai falar, tem que sair. Quando os vícios tentarem nos alcançar, eles não irão invadir, porque nós temos um dono. O nome dele é Jesus. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente conseguiu ser liberto? Como conquistamos o direito de sermos livres sem condenação? Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Estávamos fadados ao fracasso, à morte física e espiritual. Eu tenho um primo meu que ele não é muito conhecedor da palavra. Ele chegou para mim uma vez e disse: João, como é que vai ser o tratamento de Deus comigo? Eu me considero uma boa pessoa. Eu minto às vezes. Olha a cara de pau dele. Às vezes eu minto, mas é só isso. Eu não traio minha esposa. Eu pago minhas contas em dia. Eu não deixo dever a ninguém. Ele chegou para mim e perguntou: como é que Deus vai me jogar no lago do fogo do inferno? A grande questão, meus irmãos, é que não se trata daquilo que nós pecamos ou como pecamos. Se trata contra quem pecamos. Não é sobre a tua mentirinha ou sobre seus poucos erros,
se assim você se considera alguém justo demais, ou meritocrático da graça de Deus, se trata sobre contra quem você pecou. Vou dar um exemplo para vocês. Se chegasse alguém aqui hoje, tivesse possuído pelo diabo hoje, tirasse o seu sapato e lançasse sobre o pastor João, vamos imaginar essa cena, alguém no meio de nós, cheio de fúria, cheio de ira, pegasse o sapato e lançasse contra mim, o que iria acontecer com essa pessoa? Eu iria pedir aos voluntários para retirar essa pessoa, né? A pessoa iria ser convidada a se retirar, nós iríamos orar por essa pessoa ainda iria ouvir de nós um Deus abençoe, não teria nenhuma consequência penal, essa pessoa não sofreria danos maiores. Agora eu te pergunto, se é o presidente da república, se é uma autoridade política, se é um governador do estado da Bahia, que está aqui à frente e alguém lança sobre ele um sapato, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela é presa na hora. Não é sobre aquilo que nós fazemos, sobre como pecamos, mas sobre quem atingimos com o nosso pecado. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus honesto, um Deus justo, um Deus sem pecado. Nós magoamos o coração de Deus, e a Bíblia vai dizer que a ira de Deus só pode ser satisfeita de uma forma: através do sangue derramado. Todos nós fadados ao fracasso, todos nós não seríamos absolvidos por esse juiz, mas Deus vai dizer: eu farei distinção entre os egípcios e os israelitas. Mas como alguém pode sobreviver, pastor? Só sobrevive quem celebra a Páscoa. Apenas aqueles que celebravam a Páscoa poderiam sobreviver. Êxodo 12, versículo 3, vamos ler o texto. Êxodo 12, versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderei tomá-los das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel irei sacrificar à tarde. Então o que significa a Páscoa? Presta atenção. A gente pegar um cordeiro, ficar 14 dias com o cordeiro aonde? Dentro da nossa casa, e então sacrificar esse cordeiro. Quantos aqui tem filhos? Levante sua mão, quero ver você. Glória a Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus faça multiplicar a tua descendência. Eu estou perto de ter meu filho, né? Meu filho está chegando, o filho de Maria e Vini também está chegando, já o Carol também está chegando. Vai chegar para transbordar nossa casa de alegria, sim ou não? Vocês que já têm filhos, imagina você trazer um cordeiro para sua casa e cuidar 14 dias desse cordeiro. Eu acho que nos primeiros dias os filhos já estariam dando nome ao cordeiro, sim ou não? Já estaria dando de comer o cordeiro, já estariam criando apego ao cordeiro, teriam afeição sobre o cordeiro, um cuidado sobre o cordeiro, um amor sobre o cordeiro. Deus é tão pedagógico que Ele vai nos ensinar isso. Pega o cordeiro e joga para dentro da tua casa, para que você crie afeição pelo cordeiro. Agora escuta, Jesus poderia ter chegado nos seus 33 anos de idade e fosse direto para a cena da crucificação, sem ter criado vínculos com seus discípulos. Mas Ele habitou entre nós, Ele construiu relacionamento com os seus. Escuta isso, Maria conheceu Jesus desde o seu nascimento. O cordeiro que foi morto é o amado da nossa alma. Nós construímos vínculo com Ele, nós o amamos, nós temos história com Ele, nós temos relacionamento com Ele. Para os pais explicarem então para os filhos: a gente vai ter que matar esse cordeirinho. Mas por quê? Para que as nossas dívidas sejam pagas, para que o nosso pecado seja perdoado, para que sobre os umbrais das nossas portas esteja o selo da marca da promessa: meu filho, minha filha, a gente vai ter que matar esse cordeiro.
para que o anjo da morte, quando ele passar, ele não venha nos destruir, para que não haja condenação sobre você, para que a nossa casa seja curada, para que vocês sejam sarados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, puro e imaculado, teve que morrer na cruz do Calvário. Pois Deus amou o mundo então de tal maneira que ele entregou seu único filho, para todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Para nós hoje, o que é a Páscoa? Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? 1 Coríntios, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 5, versículo 7 até o versículo 8. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, o sacrifício final e definitivo. Não havia outro caminho, outra maneira. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós não seremos condenados porque Ele tomou o nosso lugar. Assim como João teve a revelação ao olhar para Ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com uma missão específica: salvar, redimir, nos resgatar. O que custou para você? Como você pagou esse débito? Qual esforço você teve na participação da crucificação de Jesus? Nenhum. Foi de graça que nós recebemos. Mas essa graça não é uma graça barata, é uma graça preciosa, pois custou tudo para Jesus. No Getsemane ele chorou, no Getsemane ele suou sangue. Lucas 22, versículo 44, o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então Pilatos vai mandar açoitar Jesus. João 19, versículo 1, não com qualquer chicote, meus irmãos, mas com um chicote que tinha bolas de metais e ossos de carneiro, com um chicote que dilacerava a sua carne, que rompia com a sua musculatura, que deixava Jesus com a sua carne viva, sendo espancado. O prego em suas mãos, no nervo mediano, a maior dor que uma pessoa pode sentir, Ele sofreu por mim e por você. E como nós enxergamos nessa peça, para que no final e no seu último suspiro, Ele pudesse declarar: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, o preço foi pago, para que a condenação não viesse sobre nós, para que a gente não pudesse morrer e ser condenado para um lugar terrível. A dívida foi paga. Jesus vai dizer: eu vim para dar para vocês uma vida e vida em abundância. E aqui que está a grande questão. A pastora Júlia já trouxe isso na mensagem de oferta. Quando nós temos a real compreensão da Páscoa, nós abraçamos a missiologia. Nós precisamos dar uma resposta. Então eu e você, nós temos em mente o conteúdo da informação do sofrimento de Cristo. 39 chibatadas, um cravo em suas mãos, uma coroa de espinhos, quanto sofrimento. E a gente se emociona com esses detalhes. Eu, quando assisto Paixão de Cristo, não sei vocês, posso assistir esse filme várias vezes, eu continuo em lágrimas por esse filme. Ao ver uma peça como essa, o meu coração, ele parece saltar da minha boca. Tamanho sofrimento e humilhação que Jesus passou. Mas o que a gente faz com essa informação? Se a vida que Jesus nos promete é uma vida em abundância, nós precisamos abraçar a missiologia. João 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existe poder na ressurreição, porque nós não estamos tratando apenas de um Cristo desconfigurado na cruz do Calvário. Nós estamos tratando de um Jesus que, quando ele se apresentava ao homem gadareno, o diabo temia ele. O diabo falava: como é que você vem até mim? Vai para longe de mim. Tamanha autoridade de Cristo quando ele pisava sobre a terra. Nós estamos falando de Jesus que dava voz à tempestade, que acalmava o mar, que quando os discípulos perguntavam:
nós iremos morrer nessa tempestade. Ele respondia para o mar: aquieta-te agora, sobre a autoridade que existe em mim, eu darei voz para que o mar seja repreendido, para que os meus discípulos não morram. Nós estamos falando do poder da ressurreição que habita no homem, que se encarnou, e por amor a mim e a você, foi até o fim por nós. Mas o que você faz na sua vida? O que é que a gente faz com isso? Mateus 28, versículo 18 ao 19, abra a tua Bíblia, Mateus 28, versículo 18 ao 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada. Jesus vai dizer para os seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Tem pessoas que vão dizer: a grande comissão foi inaugurada nesse texto. Não, desde o Éden, quando Deus faz um homem, Deus vai fazer um homem conforme a sua imagem e semelhança. Governe agora sobre todos os seres viventes, governe agora sobre a natureza. Mas pastor, como esse homem deveria governar? Esse homem iria governar debaixo do seu relacionamento com Deus. Adão se encontrava com Deus todos os dias. Sabe o que acontece com a gente? A gente não abraça a missiologia, porque a gente não tem comunhão com Deus. E aqueles que não têm comunhão com Deus, não têm acesso ao seu poder. Porque o texto vai nos dizer: a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, com a autoridade que me foi dada, faça discípulos. E aí você está vivendo dia após dia, na corrida dos ratos, dia após dia, mais preocupado com o teu próprio umbigo, mais preocupado com o teu egoísmo, mais preocupado com a tua conta bancária, mais preocupado com as tuas próprias inquietações, do que seguir o propósito eterno de Cristo. O que eu estou te falando hoje é algo muito sério. Nós abraçamos o entendimento real da Páscoa quando nós entendemos que o Cordeiro foi morto para nos perdoar, para nos redimir, para que a gente pudesse viver uma vida de propósito. Deus me livre viver uma vida vazia. Deus me livre viver uma vida sem impactar minha cidade. Deus me livre viver uma vida sem ganhar almas para Jesus, porque o tempo está passando. E nós estamos aqui cantando porque Ele vive. Eu creio no amanhã. Eu sou uma carta viva, mas uma carta viva é uma resposta de Deus nesse tempo. Uma carta viva abraça o propósito de Deus nesse tempo. Uma carta viva não pode andar como morto. Vocês não estão mortos. Ele é a ressurreição e a vida. Se há fôlego de vida em você, louve ao Senhor. Mas louve ao Senhor abraçando a sua missiologia. Com autoridade, expulse demônios. Com o poder que opera dentro de você, seja canal de bênção na vida do teu irmão. Porque não adianta, meus irmãos. E aí Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, escuta isso. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós pecamos? Jesus vai ter um encontro com Pedro. E esse encontro é marcado para mim como um dos encontros mais lindos da Bíblia. João 21, versículo 15. Estamos no último texto antes do encerramento, para entrarmos na ceia hebraica. João 21, 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Novamente ele chegou a perguntar: tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus pergunta: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus ele se encontra com Pedro, ele não vai jogar na cara de Pedro o quanto Pedro foi um vacilão, o quanto Pedro foi um irresponsável, o quanto Pedro foi um pecador. Quando Jesus se apresenta para você nessa noite, Ele não está aqui para apontar o dedo sobre você. Ele está aqui para te fazer uma pergunta: você verdadeiramente me ama? Porque se você crê que a Páscoa é real,
que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, a gente não precisa estar debatendo aqui que nós somos falhos, sim ou não? Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. A grande pergunta nessa noite é: vocês amam a Jesus? Vou perguntar mais uma vez: vocês amam a Jesus? Vou perguntar assim como Jesus pela terceira vez: vocês verdadeiramente amam a Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas, abraça a missiologia, viva uma vida com propósito. Para de perder tempo com coisas tolas, porque a gente não sabe até quando nós daremos o nosso último suspiro. Recentemente eu tenho passado por muitos apertos nesse sentido. Perdi um amigo nessa semana com 21 anos de idade. Congregava numa igreja aqui próximo na Brasília. Ano passado perdi um amigo pastor Itamar, nos seus 40 anos de idade. E Deus tem falado ao meu coração uma coisa: você não sabe quando vai ser teu último suspiro, mas enquanto você viver, abraça o propósito a qual eu designei para você. A mensagem de hoje é um alerta para o entendimento da verdadeira Páscoa, porque tem gente que para na Páscoa apenas analisando o sacrifício de Jesus. Essa é uma maneira imparcial e incompleta de enxergar a Páscoa. Só existe uma Páscoa verdadeira, como a pastora Júlia declarou, quando há uma resposta. Quantos aqui querem ser a resposta de Deus nesse tempo? Quantos aqui querem abençoar pessoas? Quantos aqui querem gerar um impacto no teu ambiente de trabalho, na tua casa, na tua família? Apacenta as minhas ovelhas. Quantos aqui conhecem o ministro de louvor Alessandro Vilas Boas? Quem conhece o Vilas Boas? Eu gosto muito do Vilas Boas porque eu acho ele muito genuíno. Tem uma ministração dele que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: eu sonho já velhinho com os meus netos, brincando com eles, quem sabe em um campo, juntando os meus netos e eles me perguntando: vô, você ainda ama Jesus? Quando eu ouvi essa ministração, ela veio como uma flecha no meu coração, porque eu também quero chegar numa idade mais avançada, se o Senhor me permitir. Eu quero ver os meus netos, se o Senhor me permitir, e eu quero que eles me perguntem, se Deus me permitir: vô, será que você ainda ama Jesus? E sabe como eu quero responder? Da mesma forma como Jesus espera que eu responda: filho, sabe fulano? Certa vez eu orei pela família dele, a família dele foi transformada. Filho, sabe ciclano? Certa vez eu estava no supermercado e Deus pediu para que eu orasse por ele, ele foi curado da sua enfermidade. Filho, sabe por que eu amo a Jesus? Porque eu não amo apenas na teoria, mas eu exalo o bom perfume de Cristo enquanto eu estou presente na terra. Que nós sejamos cartas vivas, não porque a gente canta que nós somos, mas porque de fato somos. O teu tempo está passando. Eu espero que a gente caminhe junto por muitos anos ainda. Mas se hoje fosse teu último suspiro, será que você está na rota certa? Que a Páscoa possa te fazer lembrar que Cristo morreu por você, mas para que você vivesse uma vida com propósito. Qual é o maior livro cristão vendido hoje? O livro de Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito. É o best-seller no meio cristão, inclusive vocês podem ler. Mas quantos cristãos vivem sem propósito? E hoje Deus está nos chamando para recalcular a nossa rota. Será que você ama Jesus? Eu te amo, Senhor, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Se coloque de pé, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você ama Jesus, eu vou pedir para que você possa fazer uma oração diferente agora. Eu quero que o Senhor traga à memória para você agora um amigo, um parente que ainda não conhece a Jesus. Feche seus olhos, você que está aqui hoje. Quantos aqui estão vivos em Cristo hoje? Só 2 pessoas estão vivas, misericórdia. Quantos aqui estão vivos em Cristo hoje? Então por que você está vendo o teu irmão, o teu parente morrer tão perto de você sem pregar o Evangelho?
A Páscoa é para a gente possa entender o poder da ressurreição, mas essa ressurreição não para em nós. Eu quero que Deus traga a memória para você, aqueles que estão sofrendo hoje nas ruas. Tanta gente quer caminhar parecido com o Paulo, né? E como é que o apóstolo Paulo pregava? Senhor, me dá dores de parto por aqueles que estão perdidos. Ah, mas pastor, eu amo Jesus de maneira tão grande, pastor. Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Feche seus olhos. Tem gente perto de você morrendo. Tem gente no teu ambiente de trabalho sem conhecer a Jesus. Tem gente no teu Instagram, na tua rede social, que só vê você postando bobagem, que não existe uma palavra que edifica, que é puro egoísmo. Você só pensa no teu bolso, você só pensa no teu bem-estar, e você está longe de cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Hoje vai mudar a tua mentalidade. Aleluia. Você vai passar a entender que você está vivo por um propósito. Todos os dias que você acorda é Deus te dando mais uma oportunidade de você estar no centro do propósito dele. Não é que você tenha mais uma oportunidade para viver da tua maneira, é para você viver de acordo com a palavra de Deus. E ele te diz mais uma vez, assim como ele disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Para de perder tempo em uma vida vazia. Coloque a mão sobre o teu coração agora. Começa a receber autoridade. Autoridade. Espírito Santo, eu oro por autoridade agora. Autoridade que me foi dada, disse Jesus, sobre céu e terra, eu compartilho com os meus discípulos para uma grande comissão. Vocês vão pescar muitas almas. Vocês vão transformar a realidade de vida a qual vocês estão vivenciando ao redor de vocês. O trabalho de vocês será impactado por Jesus, através da vida de vocês. Começa a encher agora o teu povo, Jesus. A Páscoa só é completa quando nós abraçamos a missão. Jesus ressuscita e Ele vai comunicar essa verdade. Jesus ressuscita e Ele vai abraçar Pedro, para convocar Pedro para cuidar das suas ovelhas. Espírito Santo, nós chamamos Jesus. Será que tem alguém aqui nessa casa que ama Jesus? Será que tem alguém aqui que verdadeiramente ama Jesus? Nós iremos cuidar das tuas ovelhas, Jesus. Nós iremos cuidar do órfão e da viúva, Jesus. Nós iremos cuidar daqueles que nos seguem nas redes sociais, Jesus. Nós iremos dar bom testemunho, Jesus, no nosso ambiente de trabalho, Jesus. Nós compreendemos a Páscoa, Jesus. O anjo da morte não tem acesso à nossa casa, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a marca da promessa e nós damos uma resposta nesse tempo. Nos capacita, Jesus. Nos dê fome e sede, Jesus. E que nessa noite, ao ceiarmos, que nós abracemos a missão como cartas vivas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós queremos ser refrigerados pelo teu sangue. Que o teu sangue possa trazer alegria nessa noite. Que o teu sangue possa perdoar pecados nessa noite. Que o teu sangue possa nos dar autoridade e poder nessa noite. Porque nós iremos até o fim. Nós iremos contigo, Jesus. Assim como Jesus declarou: tetelestai, está consumado. Nós iremos até o fim, porque nós te amamos,
nós te exaltamos, nós nos rendemos a Ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa tem o selo da promessa, a minha casa tem a marca da promessa. O sangue de Jesus está sobre a minha casa, está sobre a minha vida, está sobre a minha família, no nome de Jesus. Conseguirem se apoiar aí. Todo
Em Êxodo 12 a gente tinha um comando. O povo de Israel tinha um comando de comer o pão ácido, que é o pão sem fermento, de comer o cordeiro e de comer as ervas amargas. E a gente vai começar participando do cordeiro. O cordeiro aqui aponta para Cristo. O cordeiro sem defeitos, o melhor cordeiro que você teria, era aquele que você iria sacrificar nesse momento. E quem é o cordeiro de Deus? O próprio Jesus. Então, ao nos alimentarmos desse cordeiro, nos moldes do Antigo Testamento, do povo hebreu, naquele momento Deus já estava anunciando que iria vir um cordeiro perfeito, porque somente o sangue de um perfeito seria capaz de redimir os nossos pecados. Por isso que nesse momento, ao participar do cordeiro, nós iremos nos lembrar do Cordeiro de Deus que se entregou. É por isso que na nossa ceia mensal a gente não come mais desse cordeiro, porque o cordeiro desceu do céu e ele foi sacrificado no madeiro. Então hoje nós simbolizamos esse momento participando do cordeiro. Então podem participar do cordeiro. Irmã Estelinha arrasou no cordeiro, viu? Tá uma delícia. O segundo elemento que o Senhor pede para que a gente coma nesse momento são as ervas amargas. As ervas amargas, elas apontam para as provações que nós passamos. Afinal, a vida não é fácil. Estar no deserto também não era fácil. Estar sob o jugo de Faraó, o jugo do Egito, também não era fácil. E as ervas amargas, muitas vezes elas estão na nossa mesa para a gente lembrar disso. E nós valorizarmos que nós temos um Deus que está ao nosso lado, mesmo no dia de tribulação. Então, ao mastigar essa erva, que ó, tinha algumas mais amargas que essa, viu? Eu acho que eu peguei leve hoje. Mas ao participar e ao comer essa erva que vai ter um amargor, a gente vai se lembrar de todas as provações. E à luz do Novo Testamento, a boa notícia é que apenas Jesus, ele sofreu aquilo que precisava. E as nossas leves e momentâneas tribulações produzem o peso da glória de Deus. Então nesse momento nós vamos participar da nossa erva amarga. Vocês comam, viu? Não pode cuspir não, porque a vida ela não é fácil, mas o Senhor, ele passou pelas dores. Podem participar das ervas amargas. Isso aí foi de boa até, mas é amarguinha assim. As ervas amargas lembram o povo das tribulações que eles passavam. Mas aqui nós trouxemos um elemento também que a cultura judaica traz, não está no texto, mas os judeus eles costumam ter também o mel, porque depois da tribulação a gente se encontra com a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então a boa notícia é que ainda que passemos por tribulações, o Senhor é aquele que traz alegria e doçura para os nossos dias. Por isso que depois do dia mau, a gente tem muitos motivos para agradecer. Porque mesmo depois das tribulações, dos dias difíceis no deserto, existia uma terra que manava leite e mel. E por isso nesse momento nós iremos participar do mel. Essa parte é boa. Os casais dividam, viu? Abrir o mel é difícil, para saber que não é fácil, tá vendo? Pra desfrutar do mel. Se coloque de pé. Estamos nos dois últimos elementos.
estava bom? Amém. Amém. Com Jesus fica mais doce, né? Amém. Com Jesus é sempre muito melhor. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento nós temos o pão e o cálice. Jesus, no dia em que ele foi traído, nessa noite específica, ele tomou o pão, sem fermento, e tendo dado graças, ele partiu esse pão, glorificou ao nome do Pai e declarou: este é o meu corpo que é partido por vós. Quantos se lembram do sofrimento do corpo de Cristo na cruz do Calvário? Quantos se lembram? 39 chibatadas com o flagrum, né? Que era um instrumento com as pontas de ossos de carneiro e de metal. Tudo isso por amor a mim e a você. Mas nós precisamos entender também que ele venceu. E ali ele está com os seus discípulos. Está com Judas e também está com Pedro. Infelizmente Judas parou no meio do caminho. Mas você não vai parar no meio do caminho. Você pode até ter falhado como Pedro. E nesse encontro do mestre com Pedro, ele não vem para condenar Pedro, ele vem fazer uma pergunta: Pedro, tu me amas? A pergunta que Jesus faz nessa ceia para você: você realmente me ama? Você realmente tem parte comigo? Você realmente espera viver uma vida ao meu lado? Então cumpra com o desejo que está no meu coração. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos participar do pão agora, em memória do corpo de Cristo, daquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância. Nós iremos participar do pão agora, em o nome de Jesus. Tem crente na casa, viu? Glória a Deus. Eu estou ouvindo crente na casa. Eu estou ouvindo pessoas que reconhecem o sacrifício do Cordeiro de Deus, que nos lavou, que nos alcançou, que nos purificou, que nos faz viver uma vida abundante, uma vida de propósito. Obrigado, Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice e ele declarou: este é o novo testamento do meu sangue. Erga o cálice, erga o cálice. Nós estamos aqui consagrando a nossa casa, a nossa família a Ele. Nós estamos aqui sendo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O nosso pecado já nos traz mais condenação. O nosso passado já não pode mais nos parar. Hoje nós assumimos uma nova identidade em Cristo. Através do sangue do Cordeiro nós fomos perdoados. Este é o novo testamento do meu sangue. Tomai e bebei todas as vezes em memória de mim. Há poder no sangue de Jesus. Creia na ressurreição. Creia na ressurreição dos sonhos que Ele tem para a tua vida. Creia na ressurreição dos projetos que Ele já te prometeu. Creia na ressurreição daquilo que você acha que está perdido, porque Ele não mente, Ele não falha, e há poder no sangue dEle. Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, e nenhum mal virá sobre ti, e nenhum mal virá sobre a sua família. Beba do cálice reconhecendo que há poder no sangue de Jesus, em o nome de Jesus.